Boa noite. A RBS TV realiza a partir de agora o último debate com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. É uma oportunidade para o eleitor conferir as propostas e definir o seu voto. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela internet, através do G1 e pela Rádio Gaúcha Serra, FM 102.7. Estão aqui conosco essa noite os candidatos Marcos Daneluz, do PT, Assis Melo, do PCdoB, Alceu Barbosa Velho, do PDT, Milton Corlatti, do Democratas e Luiz Fernando Possamay, do PSOL. Agora, preste atenção nas regras que foram definidas em reunião com os assessores dos candidatos. Em 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e terceiro, os temas para essas perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e quarto, o tema é livre. Os candidatos poderão fazer as perguntas sobre os assuntos que desejarem. No quinto bloco, cada candidato fará as suas considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, primeiro será sorteado o tema, depois o nome do candidato que irá fazer a pergunta. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. O debate tem a seguinte mecânica: o candidato sorteado para abrir o bloco escolhe quem vai responder e tem 30 segundos para formular a pergunta. O candidato escolhido tem 2 minutos para responder. Quem perguntou tem 45 segundos para a réplica. Quem respondeu tem 30 segundos para a tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que não tenha falado no bloco. O último a perguntar fará necessariamente a pergunta a quem abriu o bloco. Bem, no caso de um candidato citar um adversário de modo ofensivo, com agressões ou ofensas pessoais, a produção poderá conceder a este 1 minuto para que ele responda às acusações, desde que o citado solicite na hora o direito de resposta. Vamos agora ao debate. Como este bloco é de perguntas sobre temas determinados pela produção, vamos sortear primeiro o tema a ser debatido. O tema a ser debatido será sorteado, portanto, agora. E o tema sorteado é emprego. E o candidato que vai começar fazendo a pergunta sobre esse tema é o candidato Marcos Daneluz. Candidato Marcos Daneluz, o senhor tem agora 30 segundos para fazer uma pergunta sobre esse tema e escolher o candidato que vai respondê-la. Boa noite. Boa noite. Nos últimos anos, o problema do emprego diminuiu muito no nosso país, graças às políticas antes do Lula, agora da Dilma. O novo momento econômico propiciou muitos empregos nesse Brasil. Em Caxias do Sul, as empresas, grandes empresas, colaboraram muito com isso. Porém, as pessoas que chegam aqui, elas precisam de oportunidades. Quais são essas oportunidades? Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Desculpa, vou perguntar para o Corlatti. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta. Bem, boa noite a todos. Boa noite aos candidatos aqui presentes, boa noite aos telespectadores. Eu acredito que Caxias do Sul é uma grande empresa porque ela mesma, por si própria, gera empregos. Por que Caxias é uma grande empresa? Nós temos hoje, dentro da nossa cidade, mais de 40 mil CNPJs. E isso faz com que nós consigamos atrair pessoas de várias cidades que vêm trabalhar aqui em Caxias. Como nós iremos manter os empregos ou criar novos empregos? Nós temos que investir no treinamento das pessoas, preparar as pessoas para que estejam aptas a ocuparem o trabalho nas nossas empresas. Porém, para isso e criarmos novos empregos, nós temos que fazer um investimento, sim, num novo distrito industrial, né? Nós temos que fazer o investimento em infraestrutura para que as nossas empresas possam escoar os seus produtos e, com isto, nós criaremos alguns incentivos para que as empresas venham para cá. Não incentivos de impostos, mas sim incentivos em estruturas, em infraestrutura. Por quê? Porque as empresas que já estão instaladas em Caxias também mereceriam
incentivos. Então, nós vamos fazer com que o investimento seja da Prefeitura em infraestrutura, em criação de novo distrito industrial e buscarmos as pessoas que estão na linha de pobreza para treiná-las e qualificá-las para empregarmos nas nossas empresas. Nós acreditamos que Caxias do Sul é uma terra de grandes oportunidades e com a iniciativa privada e o poder público fazendo investimento, nós poderemos criar, sim, novas expectativas para os empregos de Caxias do Sul. Isto é para já. Candidato Daniel Luz, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Como não faltam empregos mais nessa cidade, graças à política econômica do governo federal e também aos bons empresários que aqui temos, nós vamos oferecer as melhores condições possíveis para receber essas pessoas que chegam buscando oportunidades. Nós vamos oferecer a creche, nós vamos oferecer um sistema de educação adequado, nós vamos oferecer uma política habitacional com capacidade de receber essas pessoas. Nós vamos dar a garantia que as pessoas que chegam nessa cidade buscando oportunidades vão ser incluídas de uma forma uniforme, igualitária, como os demais que aqui moram. Candidato Corlatti, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Bem, nós vamos desburocratizar quando se vai registrar uma empresa, nós vamos ter que apoiar as micros e pequenas empresas e apoiar o microempreendedor. Nós temos que, com esse investimento que faremos no apoio a micro e pequenos empresários, que são geradores de emprego, nós vamos fazer com que as pessoas que não estão preparadas voltem a trabalhar já treinadas pelo micro e pequeno empresário e pelas entidades. Obrigado, candidato. Candidato Corlatti, agora o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta e escolher um candidato sobre o tema que nós vamos sortear agora. E o tema sorteado é educação fundamental. O senhor escolha um candidato e faça uma pergunta sobre esse tema, candidato. Bom, nós sabemos... Quem é o seu candidato? O meu candidato é o Alceu Barbosa Velho. Nós sabemos da dificuldade que nós temos hoje em Caxias do Sul para a educação fundamental e nós gostaríamos de saber, então, do candidato Alceu, o que vai ser feito, se por acaso for eleito, nos próximos 4 anos, já que nós passamos 8 anos e não tivemos uma solução para a educação fundamental. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bem, meu boa noite a todos, uma saudação à RBS, aos candidatos aqui presentes, a você que nos assiste nesse momento para formar ainda melhor, se é que necessário, a sua opinião. Tenho um orgulho muito grande de representar aqui um projeto que começamos junto com o nosso querido prefeito Sartori. Agradecer aos nossos partidos, à militância, todos aqueles que nos acompanharam aí nessa empreitada. A Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que o ensino fundamental é competência do município. E na Lei de Diretrizes e Bases, ela proporciona algo muito importante de 2013 a 2016. A partir de 2013, todas as crianças de 4 e 5 anos, elas deixarão de estar na creche e virão para a escola base, para o ensino fundamental. O que significa isso? Significa que é o mesmo método que, há anos atrás, fez com as crianças de 6 anos, que também não estavam ainda na escola fundamental. E essas crianças de 6 anos, Caxias do Sul foi a primeira cidade a colocar todas as crianças de 6 anos na escola fundamental. Então, agora, nós vamos trazer essas crianças de 4 e 5 anos, como determina a lei, que vai de 2013 a 2016 para o ensino fundamental, o que vai fazer com que abram mais vagas nas creches, porque as creches, a escola infantil, como se denomina, elas ficarão com as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E para essas crianças de 4 e 5 anos, e queremos incluir aí as de 6, nós queremos paulatinamente, progressivamente, implantarmos a essas séries a escola de tempo integral. Porque senão ela teria um prejuízo em sair da escola infantil, onde ela tem turno de manhã e de tarde, vindo para a escola integral, para a escola fundamental, para a escola de base. Obrigado, candidato. Candidato Corlatti, o senhor tem 45 segundos para...
vai ser educada para o trânsito, vai ser educada para a convivência familiar, vai ser educada para a higiene e vai ser um cidadão assim que sair da escola. Nós, depois, quando essa criança atingir a idade mais avançada, ela será treinada para uma profissão, onde ela sai da escola já profissionalizada. Então, o programa de educação total, ele é muito mais que uma escola de turno integral, é uma escola completa. Obrigado, candidato Milton Corlatti. Agora, o próximo a fazer a pergunta é o candidato... 30 segundos. Tréplica, 30 segundos, candidato, por favor. Não, eu só quero dizer que a escola, o ensino fundamental é competência do município. O segundo grau não é competência do município. Para as pessoas terem ideia da administração da educação, e aqui eu quero levar meu abraço a todos os professores municipais pela sua competência, pela sua dedicação, Caxias tem 39.137 alunos. Então, tudo que se pensar em educação em Caxias do Sul, sempre devemos multiplicar por 40 mil, que é o número de alunos que temos. Obrigado, candidato Alceu Barbosa Velho. Agora sim, o senhor vai fazer uma pergunta e eu vou sortear o tema para o senhor aqui. O senhor escolhe um candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer uma pergunta sobre o tema lazer. Escolha primeiro o candidato Alceu. Olha, nós trouxemos para Caxias do Sul... Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Para o candidato Possamay. Possamay. Nós trouxemos para Caxias do Sul e implantamos as academias da melhor idade, academias nas praças. E eu gostaria de perguntar ao meu colega advogado, Possamay, candidato do PSOL, qual é o seu projeto para o esporte, para o lazer em Caxias do Sul, para o nosso município? Candidato Possamay, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, candidatos, escola, RBS. Quero dizer que o doutor Alceu falou na sua manifestação da escola infantil, mas esqueceu de mencionar que nós temos hoje um déficit de 10.122 vagas na escola infantil. É preciso que se resolva essa questão com urgência. Na nossa administração, nós vamos resolver isso e o MP e nem a Defensoria precisarão entrar com ações contra o município. Outra questão, ele cumprimenta os professores municipais e estaduais, mas todos nós sabemos que ele votou contra o projeto do CEPERGS na Assembleia Legislativa enquanto deputado. O pessoal tem uma política assim de lazer, nós vamos revitalizar todas as praças e parques, nós vamos revitalizar todas as praças e parques também do interior do município, vamos procurar oferecer toda a oportunidade de lazer para a terceira idade, para todos os setores da nossa sociedade, vamos priorizar a vida das pessoas, não só com lazer, mas com segurança, mas no trânsito também, inclusive vamos construir as passarelas necessárias, tantas quantas forem necessárias para salvar vidas, que esta administração não teve a capacidade, a vontade política sequer de concluir uma passarela. Nós vamos resgatar com isso a dignidade das pessoas, uma prioridade do nosso governo. Esteja certo a senhora e o senhor que o PSOL fará um governo inesquecível, onde a pessoa será em primeiro lugar. Candidato Alceu, o senhor tem 45 segundos. Eu quero ficar no tema que foi proposto, que é o lazer. Nós, além das 12 academias que fizemos da melhor idade, tivemos a primeira academia infantil e mais de 7 mil pessoas no grupo de convivência. Então, esse grupo de convivência é uma excepcional oportunidade de integrar as pessoas ao lazer. Mas, para dizer do lazer, eu quero trazer aqui a Lagoa do Risso. E para ver como nós cuidamos, sim, das pessoas, a Lagoa do Risso, que antes era sinônimo de perigo, de pessoas que morriam lá. Depois que nós entramos para a prefeitura com o prefeito Sartori, revitalizamos aquela ampla área de lazer, não tivemos mais nenhum acidente. Então, criamos também lá na Zona Norte uma grande área de lazer para aquele povo, para aquelas pessoas, porque é assim que nós entendemos que as pessoas devem ser servidas pelo município. Obrigado, candidato. Candidato Possamay, não vou pular agora, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Nós vamos manter tudo o que está bem nesta administração, mas é preciso
que o candidato do continuismo reconheça que há muito por fazer e que há muitos problemas a serem resolvidos antes de pensar no futuro. Nós temos que resolver os problemas do presente e o PSOL fará isso, porque o PSOL governará priorizando as pessoas, sem dúvida nenhuma. Obrigado, candidato. Agora eu vou fazer mais um sorteio de um tema aqui e o senhor fará uma pergunta. O senhor tem 30 segundos para escolher um candidato e fazer a pergunta sobre o tema iluminação pública. Candidato, escolha um candidato e faça a pergunta, por favor. Assis. Ele fez a pergunta. Ele começou pelo sorteio do candidato Daneluz. O senhor tem que fazer a pergunta para o candidato Assis agora. Então, esse é o rodízio. Candidato Assis, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da segurança pública e nós entendemos que a questão da segurança pública, o cuidado com as pessoas, começa exatamente com a iluminação pública. Nós observamos que a iluminação pública da Júlio é muito boa, mas nos bairros, nas vilas e distritos, é quase inexistente. Qual o seu projeto para a cidade na questão de iluminação pública? Candidato Assis. Primeiro, dar uma boa noite a todos os telespectadores, aos candidatos aqui, às assessorias, à escola. Dizer que nós temos a preocupação, sim, de cuidar das pessoas, né? A ideia nossa é que cada vez mais a nossa cidade continue se desenvolvendo, gerando emprego, mas cuidando das pessoas. E nós queremos, sim, ter um programa de luz, né? E que nós podemos se inspirar, sim, no governo federal, no Luz para Todos, porque várias obras no nosso município são feitas em parceria com o governo federal. E nós queremos o Luz para Todos e nós vamos acabar, sim, com os gatos que tem na nossa cidade de luz, porque nós queremos dar dignidade para quem trabalha. O trabalhador hoje, infelizmente, nós não queremos ver tragédias que nem aquela que aconteceu lá no bairro Serrano, porque ali tinha gato, foi desligado a luz e as pessoas tiveram que usar vela e os meninos lá acabaram perdendo a vida e várias casas foram acabadas pelo sinistro. Construir um programa de luz para todos é sentar com a empresa hoje que detém a questão da iluminação e criar-se um programa de luz aqui para a nossa cidade, porque é isso que é importante. Então, nós vamos, sim, dar dignidade do ponto de vista da moradia, mas também levar a luz para a casa das pessoas, porque depois a RGE vai poder cobrar dignamente o valor que as pessoas pagam de luz, e por isso que é fácil resolver, sim, o problema da iluminação pública e dar condições também para as pessoas morar, porque a luz é, sim, um sinônimo de vida também para as pessoas. É por isso que nós, não só do ponto de vista da luz, da iluminação pública, mas também da luz nas casas das pessoas, que nós não podemos viver mais na escuridão. É por isso que nós queremos, sim, ser prefeito da nossa cidade e seremos, sim, com o apoio de vocês. Candidato Passamay. Quero dizer às senhoras e os senhores que nós, junto com a doutora Anaíde Vice, os nossos vereadores, os nossos secretários, vamos encaminhar um projeto à Câmara de Vereadores extinguindo a taxa de iluminação pública, a taxa de lixo, a taxa de recursos hídricos e todas as demais taxas que oneram o senhor e a senhora que nos escutam. Cobram a taxa de lixo, mas o caminhão não passa na sua rua. Cobram a taxa de iluminação pública, mas a iluminação é quase inexistente na sua rua. O senhor e a senhora sabem o que eu estou falando. E nós, então, por justiça, vamos extinguir essas taxas e vamos estender a iluminação da Júlio para todos os bairros de Caxias. Tempo esgotado. Candidato Assis. Acho que a questão exatamente da iluminação pública, ela precisa ter esse componente de reforçar hoje, já que é uma concessão, e dentro da concessão, a empresa operadora desse sistema já tem dentro da concessão o programa para garantir a luz em caso de pessoas com menos recursos. Então, é só acionar o programa. E aí precisa, na verdade, ter energia e coragem para fazer. Obrigado, candidato. Candidato Assis, agora, encerrando essa rodada deste bloco,
vai fazer uma pergunta para o candidato Daneluz, que foi o primeiro sorteado desse bloco. Vamos escolher o tema aqui. O tema que o senhor vai tratar é lixo. Candidato Assis, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Daneluz. Bom, candidato Daneluz. Essa questão do lixo, a decomposição do lixo, né? E, infelizmente, até agora isso não foi usado ainda pelo governo atual, né? O que o senhor tem a dizer para nós sobre essa questão hoje do aterro sanitário? Candidato Daneluz, 2 minutos. Bem, nós reconhecemos que o aterro sanitário foi uma obra importante, até porque muitos governos trabalharam nessa cidade no sentido de dar destino correto ao lixo aqui em Caxias do Sul. Os governos que antecederam o atual fizeram grandes obras, concluíram aterros, esse governo também. Nós achamos que o aterro sanitário vem cumprindo uma função importante, porém nós temos, com relação ao lixo da cidade, algumas preocupações. Uma delas é com o recolhimento efetivo do lixo nas ruas. Nós estamos percebendo a cada dia que nos nossos arroios, nas nossas ruas, nos parques, em muitos locais da cidade existe lixo acumulado. Nas estradas do interior nem se fala. Existe uma coleta de lixo deficitária. Por outro lado, na cidade, nós temos uma parte da cidade que tem lixo sendo recolhido de uma forma mecanizada. Um sistema atual que privilegia o centro da cidade e que tem muita dificuldade para chegar às vilas, os bairros, as sedes dos distritos nem se fala. Então eu acho que o problema ambiental, ele pode ser superado desde que tecnicamente a gente possa viabilizar estudos, né, no sentido da pergunta que o senhor está me fazendo, mas eu tenho, no meu governo, vou ter a grande preocupação do recolhimento efetivo do lixo e na ampliação da coleta mecanizada, no sentido que todos possam ter o direito da coleta mecanizada, não só alguns. Não podemos fazer privilégios. Nós temos que oferecer uma cidade equilibrada ambientalmente para todos. E é dessa forma que o meu governo vai agir, estendendo a coleta mecanizada, colocando pontos para que as pessoas coloquem o lixo e também fazendo com que o serviço público de coleta seja mais eficiente, garantindo uma cidade limpa para a população. Candidato Assis. Bom, nós vamos promover ainda, né, a coleta responsável do lixo reciclado e nós temos que trabalhar firmemente também na questão do resíduo industrial. Hoje já há tecnologia importante, não só do resíduo industrial na área da construção civil, mas na indústria como um todo. Hoje é possível reciclar o pneu e nós podemos fazer isso com tecnologia e fazer isso aqui na nossa cidade e reforçando também o papel da Codeca como uma empresa pública que pode sim desenvolver esse trabalho. Hoje, várias empresas têm dificuldade de vir para a nossa cidade exatamente por essa dificuldade da reciclagem do lixo. Então, nós pretendemos, sim, ampliar o trabalho hoje da Codeca e resolver esses problemas do resíduo industrial. Obrigado. Candidato Daneluz, a sua tréplica. O recolhimento de lixo, ele é fundamental. É saúde. E nós não temos nenhuma dúvida de que a Codeca precisa se aprimorar nesse sentido. Se nós temos lugar destinado para o lixo, se nós temos capacidade hoje de recuperação do lixo, inclusive do lixo seletivo, nós temos que ser mais eficientes no serviço, na coleta organizada, estendendo a coleta para os bairros que não têm coleta diária, inclusive. É nesse sentido, é fazendo serviço público que nós vamos tratar o lixo. Obrigado, candidato. Estamos encerrando dessa forma a primeira rodada, o primeiro bloco de perguntas entre os candidatos com temas sorteados. No próximo bloco, nós vamos possibilitar que vocês façam perguntas entre si com o tema livre. Nós já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. É a RBS TV com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Lembrando que essa é uma transmissão que é feita também pela Rádio Gaúcha Serra, FM 102.7 e pelo site G1. Nesse bloco, os candidatos farão perguntas entre si com um tema livre. Vamos agora ao sorteio de quem será o primeiro candidato a perguntar. Nosso sorteio aqui, sortear o candidato que fará a primeira pergunta a partir de agora, Luiz Fernando Possamay. Candidato, o senhor escolha um candidato a quem destina a sua pergunta e pode fazê-la. Meu colega, Dr. Alceu Barbosa Velho. Pode fazer a pergunta. Ontem, após as 14 horas, o Ministério Público, a Polícia Federal, o BOI, fizeram busca e apreensão na Prefeitura, nas salas ao lado do gabinete do prefeito, conforme noticiado pela imprensa. O programa eleitoral do senhor ontem apresentou o prefeito gravando um depoimento a respeito do caso. Entretanto, nós sabemos tempo esgotado, que o prazo é até as 16h30. Tempo esgotado, candidato. Onde o prefeito 2 minutos, por favor, candidato. 2 minutos, candidato Alceu. Olha, eu preferia discutir aqui os temas da cidade, mas não me furto a responder, candidato Possamay. O que eu soube, porque não estava na prefeitura, não estou lá na prefeitura, é que houve um pedido do Ministério Público para investigar os computadores da prefeitura, os computadores da área de marketing da prefeitura e outros lá da Secretaria de Turismo. Ao que sei, isso resultou em nada. Foram feitas as apreensões, foram examinados e não se tem nenhuma notícia disso ou daquilo. Pelo que soube também, o prefeito Sartori ficou muito chateado porque houve uma verdadeira invasão, uma arbitrariedade, mas não se negaram em ceder. Estava lá um mandato judicial e mandato judicial não se discute, mandato judicial se cumpre. E foi o que foi feito. Agora, a imprensa deu uma cobertura bastante responsável, porque realmente não há nada de errado, não tem nada de errado, está tudo certo. Jamais o prefeito Sartori, a prefeitura, e eu respondo pelos 6 anos que estive lá, Possamay. Cada época de eleição são determinadas as normas, são baixadas portaria para que se cumpra e se faça só o que é estritamente da prefeitura, aquilo que é estritamente legal. E é assim que a prefeitura tem se postado ao longo desses 8 anos. A vida do prefeito Sartori, ela por si só já é um depoimento. Por si só ela já é um testemunho da correção de tudo que acontece lá. Administrei 6 anos, mas tenho notícia desses 8 anos que nunca, nem um parafuso, candidato Possamay, saiu ou entrou na prefeitura sem a legalidade necessária. Todos os atos na prefeitura são atos legais, mas a justiça, a gente obedece, se curva e a justiça está vendo essa questão. Candidato Possamay. O problema é que o prazo para a entrega do CD na emissora geradora do programa eleitoral era até às 16h30. Então, se o prefeito não saiu da prefeitura e gravou o programa, há algum ilícito a ser apurado. E é evidente que o senhor não admitiria que a situação está sob investigação, não está resolvida, porque houve um fato e esse fato tem que ser apurado pela Justiça Eleitoral, como outros, aliás, que o senhor está respondendo, investigado pelo Ministério Público e que legitimamente, como fiscal da lei, atua com muita correção nessas eleições. Tempo esgotado. Candidato Alceu. Olha, eu tenho o senhor na conta de um bom advogado e um bom advogado deve conhecer, no mínimo, o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Ninguém está livre de uma acusação, ninguém está livre de uma falsa acusação, ninguém está livre de uma acusação leviana como tem sido feito. Agora, deixa na justiça, se alguém for condenado, foi, e se não foi, vamos buscar os reparos necessários. Obrigado, obrigado, candidato. Agora o senhor tem 30 segundos para escolher um candidato e fazer uma pergunta. Eu convido ao colega candidato Milton Corlatti, que esteve conosco, prestou um belo de um serviço na Festa da Uva,
E a Festa da Uva é o cartão postal de Caxias do Sul, é o cartão de visitas de Caxias do Sul, é o lugar das nossas feiras, é o lugar da Semana Farroupilha, é o lugar de tantas coisas. Então eu gostaria de saber do colega Milton Corlatti, qual o seu projeto, o que o senhor pensa a respeito da Festa da Uva? Candidato, 2 minutos para a resposta. Bem, eu acredito que a Festa da Uva é o cartão postal de Caxias do Sul, sem dúvida, e é a nossa festa maior. Participo há muitos anos da Festa da Uva, sempre participei como convidado da presidência, enfim, e fazendo um trabalho voluntário. Nós acreditamos, sim, que é preciso fazer investimentos para terminarmos o centro de eventos, dele se tornar realmente um centro de eventos, onde a gente possa fazer eventos e não feiras. Temos que investir num projeto já pronto para a construção do pavilhão 1, ao lado do centro de eventos, e também temos que aproveitar melhor o parque, já que nós temos a Secretaria de Turismo lá dentro, candidato ao senhor, que o parque fosse usado com guias e nós tivéssemos a Secretaria trabalhando efetivamente no turismo de Caxias do Sul, né? E hoje, para se visitar o parque, não se tem acompanhamento e nós temos coisas belíssimas dentro do Parque da Festa da Uva. Então, eu acredito que o parque, tendo a Secretaria de Turismo lá dentro, ele está sendo muito mal acompanhado para as pessoas que vão lá para conhecer o nosso parque. Então, nós temos, sim, que fazer investimentos para tornar o Parque da Festa da Uva um local onde a comunidade caxiense, os turistas, possam aproveitar mais, possam, no final de semana, ter um espaço de convivência com amigos, com as famílias, mas com acompanhamento de um guia de turismo, e que lá esteja funcionando lancherias, esteja abertos banheiros, que esteja tudo funcionando como um local onde as pessoas possam fazer turismo e conhecer um pouco mais da nossa cidade, um pouco mais da Festa da Uva. Então, acredito que falta investimento, sim, e tem que ser feito, esse investimento tem que ser feito e tem que ser melhor aproveitado o parque para podermos termos feiras internacionais, feiras nacionais e utilizarmos o parque como uma área de lazer para Caxias do Sul. Candidato ao seu. Olha, quem lembra da nossa Festa da Uva, do pórtico, né? Aquele lugar acanhado que era, nossa primeira coisa foi fazer um pórtico para estabelecer uma linha de chegada bonita dos nossos visitantes. O centro de eventos, que tanta dor de cabeça deu ao nosso prefeito Sartori, nós concluímos com a escada rolante e tudo mais. Nós fizemos lá e aumentamos o estacionamento do Parque da Festa da Uva. Quem lembra como era e agora o que significa o estacionamento da Festa da Uva? As escadarias, a grutinha, inclusive da área da religiosidade, se pode explorar ainda mais o parque. E também o nosso palco, multipalco de eventos, onde tem a cancha coberta, que é usada para o tradicionalismo e para a Festa da Uva conjuntamente. Candidato Corlatti. Eu acredito que ali onde tem a cancha de laço, os moradores aí do Colina Sorriso não estejam muito felizes com o barulho que eles ouvem lá, porque a gente tem recebido várias reclamações. Então, acredito também que tenha que ser feito um investimento para diminuirmos o barulho, para que o pessoal do bairro possa descansar, possa ter o seu final de semana, e a reclamação é constante, né? Porque um torneio de laço começa às 6 da manhã e vai até a 1 da madrugada e as pessoas não têm conseguido descansar. Então, esse é um investimento, o primeiro que precisa ser feito no Parque da Festa da Uva. Obrigado, candidato Milton Corlatti. Agora o senhor tem 30 segundos para escolher um candidato e fazer uma pergunta a ele. Bom, eu queria fazer a pergunta ao candidato Poça Mais. Desculpa. Não pode. Assis Melo. Desculpa. Assis Melo. Deputado Assis, eu tenho visitado muitos bairros e nós estamos vendo que a situação dos bairros, elas estão um tanto quanto delicada em alguns bairros que, de fato, estão esquecidos por pequenas obras, falta de gestão de pequenas obras. Eu queria saber, no seu plano de governo, o que o senhor prevê para auxiliar os bairros da nossa cidade? Candidato. Bom, candidato, bem que nós estamos vendo propaganda hoje do governo, né, propaganda que estão todos juntos. Em 8 anos eles ficam falando, fizemos isso. Mas eu sempre pergunto isso, mas se em 8 anos queriam fazer o quê? Nada? Apenas distribuir CC. Então, eu acho que nós temos que compreender que o governo hoje, né, tem diminuído os investimentos nessa área da infraestrutura da nossa cidade. E nós temos sim trabalhado e vamos implementar aqui, porque nós achamos que é pouco hoje, né, nós discutir através do orçamento
comunitário se nós vamos calçar a rua A ou se vamos calçar a rua B. Porque, na verdade, todas as ruas precisam ser calçadas. Então, nós precisamos reunir o povo, no meu entendimento, não para pôr uma comunidade contra a outra, e sim para poder resolver os problemas. Então, a nossa proposta, candidato Corlatti, é que nós, na verdade, possa fazer um programa, assim, de calçamento e de infraestrutura, porque calçamento também, a infraestrutura no bairro, também é saúde para as pessoas. Então, garantir, de fato, o calçamento nas ruas da nossa cidade, nós temos que ter projetos, sim, nós vamos trabalhar, sim, com a comunidade, mas não nela ficar disputando, e sim realmente compreendendo aquela natureza que tem hoje de uma visão de um governo que quer cuidar das pessoas, que ela realmente tenha essa sensibilidade. Um governo para administrar tem que ter sensibilidade, não ficar tudo quanto é coisa discutindo na justiça, mas também ter a possibilidade de dar as condições para aquelas pessoas que pagam impostos e que merecem, sim, uma cidade melhor. E essa cidade melhor nós temos condições, sim, de fazer, porque temos essa sensibilidade e energia para fazer. O trabalho que nós queremos desenvolver para a nossa cidade é uma cidade, sim, cada vez melhor para se morar. E é por isso que nós temos projetos, sim, para trabalhar na área dos calçamentos, da infraestrutura nos nossos Obrigado, bairros. candidato. Candidato Corlatti. Bem, nós, a senhora eleitora, o senhor eleitor que nos assiste no bairro, tenha certeza que, se eleito formos, vamos criar a Secretaria dos Bairros. Com isso, nós vamos acabar com a peregrinação de você, morador, em várias secretarias da nossa prefeitura. Vamos descentralizar a Secretaria de Obras para fazermos gestão de pequenos trabalhos que precisam ser feitos no seu bairro. Através da Secretaria dos Bairros, você terá um atendimento muito mais rápido e, com certeza, através da gestão, nós vamos resolver os pequenos problemas do seu bairro e também vamos regularizar os loteamentos que não estão regularizados. Porque temos como fazer isso através do Ministério das Cidades. Então, isso nós faremos, é a regularização das áreas invadidas há muitos anos. Obrigado, candidato. Candidato Assis. Eu tenho, sinceramente, candidato Corlatti, uma preocupação com as suas propostas. Que vai cortar a CC. E agora vai dizer que vai criar a secretaria, se não me engano, já é a terceira secretaria que o senhor quer criar. E como criar a secretaria se não tiver cargos de confiança para fazer isso? Então, o senhor veja bem, quando nós estamos aqui discutindo uma proposta para a nossa cidade, nós temos que levar em conta também aquilo que falamos e o que prometemos, para não cair em contradição, como o senhor tem caído nos últimos dias. Obrigado, candidato. Candidato Assis, agora tem 30 segundos para formular uma pergunta ao candidato Marcos Daneluz. Candidato Assis. Candidato Marcos Daneluz, sabe que o problema da nossa cidade hoje é a questão da saúde. Questão essa que, infelizmente, houve uma disputa, uma intransigência do governo com os médicos, mas não é só os médicos. Se nós ver, candidato Marcos Daneluz, os próprios agentes de saúde aqui de Caxias ganham quase 50% a menos do que os profissionais aqui de Farroupilha, ou de Garibaldi, ou até mesmo de Porto Alegre. Como o senhor vê essa questão da saúde hoje na nossa cidade? Candidato Daneluz, 2 minutos. Me permita, candidato Assis, antes de entrar no seu questionamento, fazer um comentário primeiro sobre as colocações do candidato Alceu sobre a Festa da Uva. A Festa da Uva não nasceu nessa administração. A Festa da Uva tem uma história que nós reconhecemos e que nós agradecemos a muitos homens comunitários dessa cidade e muitos gestores públicos que trabalharam muito. Eu tive o prazer de ser vice-presidente da Festa da Uva e trabalhei muito na infraestrutura, fizemos muitos calçamentos lá dentro, participei da construção do Cristo Terceiro Milênio, enfim, muitos fizeram lá. A Festa da Uva, o pavilhão da Festa da Uva, o parque não nasceu agora. Com relação ao episódio que o prefeito... enfim, que a polícia foi à prefeitura, o Ministério Público foi para dentro da prefeitura ontem, uma situação constrangedora. Eu quero dizer que nós temos que esclarecer isso. Não estou julgando ninguém, mas se houve alguma coisa, o povo precisa saber, nós precisamos saber, e de preferência antes da eleição, porque depois, bem, aí as coisas podem ser comprometidas. Eu não julgo, mas eu acho que nós precisamos de esclarecimentos rápidos sobre o que aconteceu ontem. Com relação, então, ao seu questionamento da saúde, não tem nenhuma dúvida, o que aconteceu foi simplesmente, na minha opinião,
incompetência administrativa no sentido de não conseguir dialogar com os médicos, encontrar através do diálogo e encontrar pelas formas administrativas o atendimento para a população. No nosso governo, nós vamos atender o povo. Esse orçamento de 1 bilhão e 300 milhões é para atender a vida das pessoas. E nós temos propostas para isso e durante o debate vamos falar destes temas. Porque nós não vamos empurrar com a barriga as decisões e vamos priorizar as pessoas que precisam das políticas públicas. E saúde vai ser prioridade no nosso governo. Tempo esgotado. Candidato Assis. Nós vamos descentralizar a questão da saúde, criando 4 UPAs, 24 horas, em 4 regiões da nossa cidade, para colocar a saúde perto das pessoas. Nós vamos, sim, também cuidar com o programa Cuidar de Quem Cuida, fortalecer, sim, o salário dos profissionais, porque é impossível, a população tem que saber que nós consiga hoje médico para trabalhar na nossa cidade por R$ 2.000 por mês. É preciso aumentar o salário, não só dos médicos, mas dos agentes da saúde, porque a saúde está um caos hoje no nosso município e irresponsável. É o que tem administrando há 8 anos, porque não cuida das pessoas e nós queremos fazer isso. É por isso que nós queremos ser prefeito da nossa cidade e demonstrar que com energia e coragem é possível resolver, sim, os problemas graves da nossa cidade. Obrigado. Candidato Daneluz. Concordo com a descentralização da saúde, concordo que a política de aumento salarial para os médicos vai ter que ser encarada de frente. Concordo com isso. Porém, eu acho que nós temos que discutir uma política para todos os nossos servidores, com um novo plano de carreira, fazendo com que tenha justiça no meio dos servidores. É dessa forma que nós vamos tratar os médicos e os servidores do município e temos certeza que os médicos vão atender muito bem à saúde na nossa gestão a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado, candidato Marcos Daneluz. Agora o senhor pergunta para o candidato Luiz Fernando Possamay. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu vou voltar para o tema da saúde. O SAMU foi um serviço que a administração popular, e eu pertencia à administração popular, trouxe para Caxias do Sul. O SAMU é um serviço de emergência fundamental. O SAMU passou por uma tentativa de privatização desse governo. Antes prometeram que iam descentralizar, não descentralizar, e tentaram privatizar. O que o senhor pensa sobre isso? 2 minutos, candidato. Então, nós temos na saúde uma das nossas grandes prioridades para resgatar a dignidade das pessoas. Quero dizer que na saúde existem 2 formas de resolver a questão. Quero dizer à senhora e aos senhores, ou fazer como eles fazem, que só aparecem de 4 em 4 anos, o candidato continuismo e o atual governo, que sequer o prefeito visita as UBSs e o postão 24 horas, e pergunto quantas vezes a senhora e o senhor conversaram com o prefeito dentro do postão ou dentro das UBSs. Nós vamos estar dentro do postão e das UBSs conversando com as pessoas e resolvendo os problemas. Ou a outra forma é aquela que nós pensamos. Nós queremos trabalhar, nós queremos resolver os problemas do senhor, da senhora, que precisam de atenção nas UBSs e no postão 24 horas. Nós não vamos privatizar a saúde pública, nós vamos sim fazer com que a saúde pública volte a ser referência no Brasil, como foi, aliás, no governo Pepe Vargas. Queremos sim valorizar os servidores da saúde pública. Vamos ter médicos em todas as UBSs e no postão 24 horas. Vamos encarar essas questões de frente. E vamos para ajudar as pessoas que têm dificuldade de se dirigir às UBSs. E nós vamos empreender ações muito fortes na área da prevenção e no programa Saúde da Família. Obrigado, candidato. Candidato Daneluz, 45 segundos para a réplica. Marcação de consultas por telefone, isso já é lei. O prefeito tem que cumprir a lei. Eu era presidente da Câmara, o prefeito não sancionou a lei e eu tive que promulgar essa lei. Ela existe no município, basta cumprir a lei. Portanto, eu vou cumprir a lei e as consultas serão por telefone. Nós vamos descentralizar o SAMU e vamos colocar o SAMU perto do grande postão 24 horas que nós vamos construir
a chamada UPA em 4 regiões da cidade, onde vai existir o exame, o atendimento médico, a consulta, o raio-x, enfim, os serviços descentralizados. E lá estará o SAMU prestando serviço na hora e bem feito para a nossa comunidade. Obrigado, candidato. Candidato Passamay. Nós também vamos descentralizar o atendimento do SAMU e também vamos criar nas várias regiões administrativas as UBSs com horário estendido e algumas até com atendimento 24 horas, para que as pessoas não precisem passar pelo sofrimento de ir de madrugada esperar numa fila por um atendimento que às vezes nem acontece. Obrigado, candidato. Dessa forma, nós encerramos mais um bloco e no próximo bloco, nós vamos ao intervalo agora, e no próximo bloco os candidatos farão perguntas entre si com temas sorteados. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. É a RBS TV com o debate dos candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A transmissão é feita também pela Rádio Gaúcha Serra, FM 102.7 e pelo site G1. Teremos agora mais um bloco de perguntas determinadas pela produção e sorteadas. Nós faremos isso agora. Eu vou sortear o tema, a pergunta que será feita. E o tema é trânsito. E o candidato que começa perguntando é o candidato, deixa eu abrir aqui, é o candidato Milton Corlatti. Candidato, escolha o candidato para o qual o senhor fará a pergunta e o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Bem, eu queria perguntar ao candidato Marcos Daneluz. Nós sabemos da dificuldade que nós temos hoje no trânsito de Caxias do Sul, que nós temos muitos carros, nós temos problemas de trânsito sufocado, principalmente em dias de chuva, e nós temos muitos problemas a resolver no nosso trânsito. Eu gostaria de saber do candidato qual é o seu programa de governo para o trânsito de Caxias do Sul. Candidato, 2 minutos. Todas as nossas políticas, elas dialogam com a descentralização dos serviços. Nós vamos descentralizar a saúde, oferecendo a saúde perto da casa das pessoas. Nós vamos descentralizar a educação, levando a educação para perto da casa das pessoas. Nós vamos descentralizar o lazer, levando o lazer para perto da casa das pessoas. Nós vamos descentralizar a segurança, quando nós vamos levar segurança para as vilas, para os bairros, para os parques. Todo o sentido da nossa administração vai ser para aliviar o centro da cidade. Mas também nós vamos ter ações mais concretas. Vamos atuar nos locais mais prejudicados, mais problemáticos. A BR-116 é um grande problema. Nós temos uma proposta concreta de buscar a municipalização no perímetro urbano da BR-116 e da Rota do Sol, porque o prefeito precisa ter gestão. Porque ele tendo gestão, ele pode fazer a passarela, ele pode fazer a elevada, e que nós precisamos fazer. Nós temos que ter coragem de fazer obras que há muitos anos não são feitas e que precisam resolver, como, por exemplo, a abertura da Rodrigues Alves lá no Cruzeiro, dando oportunidade de escoamento de trânsito rápido para toda aquela grande região da cidade. Todo o Serrano, todos aqueles bairros da região de Anarrec saem para a BR-116. Nossa proposta é pavimentar entre o Serrano até a Rota do Sol, deslocando as pessoas pelo viaduto do Santa Fé ou pela Tio Andreassa. Nós queremos, na Zona Sul, pavimentar logo ali para baixo da entrada Vila Lobos, na antiga estrada velha do Formigueiro, até o meio do bairro Glória. Menos de 2 quilômetros, um novo acesso para a Zona Sul. Enfim, nós queremos fazer obras e tratar da descentralização, porque é desta forma que nós vamos aliviar o trânsito da nossa cidade. Obrigado, candidato. Corlatti? Bem, nós, através do programa chamado Cidade Inteligente, nós vamos monitorar a nossa cidade através de novas tecnologias. Vamos ter sinaleiras inteligentes, vamos ter o monitoramento de toda a nossa cidade. E também vamos fazer a volta da guarda de trânsito para ajudar no trânsito nos momentos de pique. Então, através da tecnologia, nós vamos ter uma visão da cidade onde poderemos
cuidar do trânsito, cuidar das pessoas através de câmeras de vídeo, aonde a Secretaria vai estar sabendo o que acontece nas ruas da nossa cidade, que hoje isso não existe. Então, novas tecnologias, cidade inteligente vai ser o nosso projeto para melhorarmos o trânsito da nossa cidade. Candidato Daneluz. Nós vamos implementar na cidade, rapidamente, um plano de mobilidade urbana para resolver os problemas imediatos, mas também e principalmente para garantir que nós tenhamos uma cidade organizada e planejada para o futuro. Caxias cresce muito. Nós não podemos fazer uma obra hoje para trancar outra amanhã. Nós não podemos deslocar as obras e prejudicar a população. Terá 30 segundos para escolher um candidato e fazer a pergunta sobre o tema pavimentação. Escolha o candidato. Eu vou escolher o candidato Assis Melo. Pode fazer a pergunta. Quando nós administramos a cidade na Frente Popular, nós pavimentamos mais de 100 quilômetros de ruas desta cidade com o sistema de pavimentações comunitária. O que o senhor pensa sobre isso? Candidato. Bom, candidato Daneluz, bem, nós temos procurado dentro da nossa cidade e vendo os bairros ainda, que falta realmente muitas ruas, muitos locais a serem pavimentados. Infelizmente, o que nós temos visto agora na eleição, é preciso que a população saiba da minha opinião sobre isso. Eu não sou contra as obras, porque é importante, tenho dito e falei em vários debates, que bom que se a gente tivesse eleição mais vezes aqui em Caxias, porque aí as obras apareciam e rapidamente. Está certo que nós estamos se aproximando de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada, e já tem obra aqui em Caxias sendo batido recorde para fazer. Fizeram um parque agora no Mariane em poucas horas, calçaram ruas em poucas horas, fizeram uma ponte ali no Planalto que já estava, um senhor lá já estava perdendo os cabelos para fazer. Então, o que nós queremos? Nós queremos realmente que as obras sejam durante todo o mandato, durante 4 anos. E ter projeto e plano para calçar a rua, asfaltar a rua. Como já falei no bloco anterior, são propostas nossas, sim, nós queremos reunir a comunidade para discutir isso. E propostas sérias, que as pessoas tenham condições, sim. Porque a máquina não pode só funcionar na época da eleição, e funciona ágil. Então é preciso que a gente discuta isso, mas eu não sou contra as obras. Feliz aquelas pessoas que depois de tanto tempo tiveram as suas ruas calçadas. Parabéns a você. A nossa cidade pode mais e cuidar das pessoas com responsabilidade. É por isso que sou candidato. Quero mostrar que a gente pode sim ter político na nossa cidade que faça aquilo que diz, e nós vamos fazer isso. Candidato Daneluz. Nós temos uma proposta imediata de atender, num primeiro momento, com pavimentações urbanas, as linhas de ônibus, porque estas pavimentações vão oferecer um transporte mais rápido, de melhor qualidade, com horários mais rápidos. Isso vai facilitar a vida das pessoas. Mas nós vamos voltar com as pavimentações comunitárias. É desta forma que nós pretendemos voltar com esse serviço forte em bairros que, infelizmente, não tem ainda um palmo de calçamento, não tem um palmo de asfalto. Olha o que acontece no Vila Lobos, por exemplo. São bairros que, infelizmente, não estão sendo assistidos por essa administração e que nós vamos fazer justiça. Vamos atender a todos com a pavimentação comunitária. Candidato Assis. Acho que a questão da pavimentação, veja bem, a Codeca, ela tem condições e tecnologia de asfaltos importantes que pode fazer. Então, nós podemos agilizar, sim, com a questão não só do calçamento, mas de asfalto também. E a Codeca, ela tem um papel importante, vai ter na nossa administração, porque nós queremos fortalecer a Codeca, né? E não, quando fazer a propaganda, colocar também os trabalhadores que fazem da Codeca essa grande empresa. Infelizmente, eles não aparecem na propaganda do governo. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Candidato Assis, o senhor tem agora 30 segundos para fazer uma pergunta e escolher um candidato, e a pergunta é sobre o tema que eu vou sortear agora. E o tema é transporte. 30 segundos, candidato. Candidato, o senhor foi perguntado, né? Não foi perguntado ainda. Pode escolher. Eu vou fazer a pergunta ao
candidato Alceu Barbosa Velho. Candidato, a nossa coligação recebeu importante apoio do seu Afonso Borges, né, que foi um dos fundadores do PDT, e ele veio para a nossa coligação, declarou apoio exatamente pela nossa proposta sobre o transporte BRT. O que você tem a dizer sobre isso? Candidato, 2 minutos para responder. Eu quero dizer que eu tenho o apoio do senador Pedro Simon, eu tenho o apoio do senador Cristóvão Buarque, eu tenho o apoio do senador Aécio Neves, eu tenho o apoio da senadora Ana Amélia Lemos, eu tenho o apoio do meu prefeito, do nosso prefeito Sartori, e assim por diante. Mas cada um apoia quem acha que deve apoiar, sem problema nenhum. O transporte está muito ligado ao trânsito. Esse seu projeto do BRT, Trânsito Rápido, ele é importante, sim, deputado Assis. Ele é importante. Eu vejo ele com tudo que nós fizemos na cidade. Duplicamos a Perimetral Norte, terminamos a Perimetral Sul, fizemos todo o entorno da Universidade de Caxias do Sul, fizemos uma grande via de ligação com a Rota do Sol, que é a Rua Atílio Andreassa. Nós abrimos, para falar de abrir ruas, nós abrimos a Rua Pinheiro Machado, nós abrimos a Rua Júlio de Castilhos, a Avenida Júlio de Castilhos, lá no final, onde tem aquela rotatória que liga a Perimetral. Então, eu vejo que agora, com o saneamento feito, que era muito importante, porque o BRT é uma obra impactante, é uma obra difícil de fazer, mas viável, possível ao longo do tempo, assim como nós defendemos a Perimetral Leste-Oeste. São obras arrojadas, tanto a Perimetral Leste-Oeste, que nós já demos o programa, já estamos atrás para desviar o trânsito da BR-116, é uma obra arrojada assim como é o BRT. Eu vejo com bons olhos, eu vejo que se implantada na nossa cidade, ela pode trazer resultados, sim. Eu tenho alguma dúvida, mas ele deve ser proposto, ele deve ser estimulado, deve ser no mínimo discutido, e por isso que eu acho boa a sua proposta. Candidato Assis. Que bom que o candidato Alceu não trouxe o Serra para apoiar ele ainda, né? Que talvez, se pedisse, talvez vinha, né? Eu tenho orgulho de ter o seu Afonso, ter o PPS junto com nós, e ter você, trabalhador, e fazendo política olhando nos olhos das pessoas e não trocando cargos, fazendo negócios, né? Nós queremos uma prefeitura para servir ao nosso povo que paga imposto e não para nós servir. Que às vezes não serve só os amigos, né, que estão lá na prefeitura, porque nós queremos sim, e se o senhor fosse, seja bem-vindo com nós. O senhor só se desfiliou do PDT, o senhor não se filiou ao PCdoB. O senhor é um homem do povo e por isso que o senhor está com nós nessa caminhada, e eu tenho a certeza que nós faremos sim, junto com o nosso povo aqui de Caxias, porque tem uns que só aparecem na televisão, mas aqui não vem. Obrigado, candidato. Candidato Alceu. Não tenho nada contra o apoio de ninguém, cada um é livre para apoiar quem bem entender. Mas voltando ao tema, eu acho que o tema do BRT, inclusive, ele deve ser explorado nessa questão que nós vamos insistir muito. Já temos projeto que é a Perimetral Leste-Sul, que sai lá do Viaduto Torto, nas proximidades do Samuara, e faz a volta ligando a Rota do Sol. Olha, quando esta via for implantada, a Câmara de Vereadores já participou, eu acho que nós podemos pensar aí também no Tempo BRT. esgotado, candidato. Obrigado. BRT, melhor. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora o senhor vai fazer uma pergunta, candidato, ao candidato Luiz Fernando Possamay. O senhor faz essa pergunta ao candidato Luiz Fernando Possamay, e o tema sorteado é o tema saúde. O senhor tem 30 segundos para dirigir a pergunta. Bem, nós implementamos aqui em Caxias do Sul o Plano de Saúde da Família e implantamos também o PIM, da Melhor Infância. Eu lhe pergunto qual o seu projeto para essas questões de prevenção na saúde em Caxias do Sul. Candidato, 2 minutos. Então, nós temos na saúde uma grande prioridade e quero dizer, antes de entrar no tema da saúde, que o senhor, doutor Alceu, esqueceu de dizer que o partido do José Sarney lhe apoia, do Roberto Jefferson, aquele do Mensalão, lhe apoia, do Paulo Maluf também lhe apoia,
do ex-ministro Lupe, do seu partido, que o senhor não trouxe para Caxias, o ex-ministro que foi acusado de corrupção. E quero dizer que na saúde nós vamos continuar, doutor Alceu, os bons programas de algumas áreas desta administração, como o Vigimama, por exemplo. Vamos ampliar muito o programa Saúde da Família. Vamos continuar o programa da saúde bucal e temos na prevenção uma grande prioridade. Mas quero dizer à senhora e ao senhor que nós vamos resolver o problema do atendimento nas UBSs e no postão 24 horas. Nós queremos uma oportunidade de estar na prefeitura e mostrar que o PSOL pode fazer bem, como todos os prefeitos fizeram ao longo dos anos. Nós não renegamos o passado de nenhum prefeito, como a sua coligação renega no programa eleitoral, dizendo que tem que esquecer o passado, que não pode voltar ao passado. Nós respeitamos todos que passaram pela prefeitura e fizeram muito bom trabalho. E nós vamos fazer sim, e você, cidadão caxiense, você será atendido, sem dúvida nenhuma, será respeitado em sua dignidade pelo governo do PSOL. Tempo esgotado. Candidato Alceu. Não, eu penso que a saúde, nós temos o postão, nós temos as UBSs, ela é bem distribuída, mas nós queremos investir muito na prevenção. Por isso que eu falo do Primeira Infância Melhor, por isso que eu falo do Plano de Saúde da Família, por isso que eu falo do Vigimama. Vejam bem, nós, Caxias do Sul, teve o menor índice de mortalidade infantil do Rio Grande, de Caxias do Sul, é histórico isso. Então, é prevenção. Diminuímos em 20% a questão do câncer de mama das mulheres. Isso é prevenção. Nós queremos avançar no plano da saúde da família. Eu penso que isso está dando muito resultado e queremos incentivar. No nosso governo, sextuplicamos isto. Então, Tempo esgotado, prevenção para mim é tudo. Obrigado, candidato Possamay. O senhor gosta de números, vou lhe dar alguns outros números. Segundo pesquisa publicada no Jornal Pioneiro, 70% da nossa população que precisa de UBS e postão 24 horas está insatisfeita com a saúde. A greve não terminou. Falta um médico em cada UBS, pelo menos. Isso significa, no último ano, 950 mil atendimentos não realizados. Pessoas da fisioterapia não são atendidas, nem da radioterapia. Nós vamos Tempo mudar. esgotado, candidato. Obrigado, candidato Luiz Fernando Possamay. Agora nós vamos sortear um tema e o senhor fará uma pergunta ao candidato Milton Corlatti. E o tema sorteado é plano diretor. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Então, candidato Milton Corlatti, plano diretor, ele foi alterado, se eu não estou enganado, por volta do ano de 2007. Posteriormente, sofreu nova alteração por volta do ano de 2010. Qual é o projeto do seu eventual governo, se vier a ser eleito, nessa questão do plano diretor para Caxias do Sul? Candidato Corlatti. Bem, antes eu queria só... bairros, e nós não vamos precisar ter mais cargos políticos na prefeitura para isso. Nós vamos usar os servidores da prefeitura, que são muito qualificados, e têm que ser usados para assumir secretarias. E isso nós vamos fazer através da gestão, que gestão deve ser uma coisa que o senhor não conhece muito mesmo. Então eu queria lhe responder sobre o plano diretor. Nós vamos propor um plano diretor de aglomeração que defina políticas para o saneamento do sistema viário e para o uso da ocupação do solo. Um plano para a aglomeração que estabeleça as diretrizes para o seu desenvolvimento ambiental, social e econômico de forma integrada e sustentável. Manter o planejamento de longo prazo da cidade, com a revisão e atualização do plano diretor de Caxias. E também garantir a democracia, a transparência nas decisões sobre a cidade, ampliando
a participação da comunidade nas discussões das diretrizes do plano diretor. E vamos incentivar a construção de calçadas ecológicas que facilitem a infiltração da água da chuva. Isso, apesar do plano diretor ter sido mexido há muitos anos já, a comunidade de Caxias tem que participar quando formos fazer essa nova alteração do plano diretor. Por quê? Nós não podemos ter um número pequeno de pessoas opinando numa área tão grande como Caxias do Sul. Então, a comunidade tem que ser consultada. Nós vamos ter que fazer alguns encontros, algumas reuniões, para podermos, candidato Passamay, colocar esse nosso plano em prática. Isso vai ser através da democracia, através da participação da comunidade caxiense que nós vamos fazer isso. Obrigado, candidato. Candidato Passamay. Nós vamos também promover algumas alterações no plano diretor, de modo especial para que o senhor e a senhora tenham a garantia e a certeza de que no nosso governo a prioridade será o cidadão, a prioridade será o resgate da dignidade das pessoas. E estejam certos, a senhora e os senhores, no nosso governo nós não vamos permitir que os grandes empreendedores maculem o meio ambiente. Nós não vamos permitir negociatas para privilegiar grandes grupos de construtores. Nós vamos privilegiar as pessoas e o cidadão. Obrigado, candidato. Candidato Corlatti, 30 segundos. Veja bem, Passamay, incentivar a construção de calçadas ecológicas para facilitar a infiltração da água da chuva. Isto é uma coisa que nós temos que fazer urgentemente, porque hoje ainda nós temos muitos bairros que sofrem de alagamento justamente por causa do excesso de volume de asfalto e nós não temos aonde colocar essa água que o asfalto gera. Então, isso nós temos que incentivar para que as pessoas façam o uso da construção de calçadas ecológicas. Obrigado, candidato. Dessa forma, nós encerramos, portanto, o terceiro bloco. E no próximo bloco, depois do intervalo, nós voltamos com os candidatos fazendo perguntas entre si com um tema livre. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. É a RBS TV com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Transmissão também desse debate pela Rádio Gaúcha Serra FM 102.7 e pelo site G1. Nós teremos agora mais um bloco de perguntas com um tema livre. Vamos ao sorteio de quem será o primeiro a fazer a pergunta. Sortear o candidato que começa perguntando. E neste bloco, quem começa fazendo a pergunta é o candidato Assis Melo. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Pode escolher a quem o senhor vai dirigir a pergunta. Vou perguntar para o candidato, ao senhor Barbosa Velho. Candidato, o senhor na sua propaganda, que afinal de contas tem um marketing poderoso, né? E o marketing nem sempre dialoga com a verdade. O senhor tem prometido lá várias obras, mas na peça orçamentária que foi para o governo, vai diminuir os investimentos. Como o senhor me explica isso? Candidato, ao senhor tem 2 minutos. A questão do investimento que está sendo diminuído em 60 e poucos milhões de reais, é porque quando você faz esses empréstimos ou entra dinheiro no caixa para você fazer a obra, ela automaticamente vem. Como tem obras ali que já foram feitas antes mesmo que a gente terminasse o governo ou que estão terminando, então evidentemente que esse dinheiro não entra no ano que vem. Mas a questão orçamentária de Caxias é uma questão enxuta, é uma questão que está sob controle. Nós temos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais de orçamento, aonde vamos aplicar nos vários setores do nosso município. Agora, o marketing, a propaganda, eu penso o seguinte: tudo aquilo que você mostra e fez, ou mostra que vai fazer, se é legítimo, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, nós estamos mostrando essa questão que é muito importante da perimetral leste-sul. Ali nós temos o traçado da perimetral, nós já fomos em busca de investimento, o prefeito Sartori já sentou com o governo do estado, o governo Sartori já sentou com o governo federal
para que esse projeto, que foi gravado no plano diretor, que foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores, que foi inclusive melhorado na Câmara Municipal de Vereadores, para que ele tenha sucesso. Porque eu respeito a posição de outros candidatos, mas eu entendo que nós não podemos simplesmente municipalizar a BR-116. Nós temos que fazer uma parceria com o governo do estado, com o governo federal, para fazermos este anel leste-sul e, em troca disso, sim, podemos assumir a responsabilidade do trecho urbano da BR-116. E eu acho que isso a gente deve expor, deve mostrar, porque, afinal de contas, é um projeto concreto. E se é concreto, pode mostrar, pode divulgar, sem problema nenhum. Tempo esgotado. Candidato Assis. O que não pode o marketing fazer, né, e está fazendo, é trocar nome de pessoas, né? Isso aí, o que é isso? Infelizmente, o senhor está enganado, né? Quando troca o nome do secretário de Antônio Feld para Toninho, é só marketing, porque Toninho é mais popular que Antônio Feld. Mas é só para tu que está em casa raciocinar um pouco. E diminui de 125, o candidato já falou aqui, né, de 125 milhões para 164 milhões. Em 2014, 23 milhões. Como vão investir todas essas obras? Só no computador. Porque quem não conseguiu fazer uma passarela não vai ter condições de fazer todos esses viadutos que estão prometendo. É mais uma peça de marketing. E aí sim, doutor, nessa peça, infelizmente, é gato por lebre que o povo não vai comprar. Candidato ao seu. Não, mas veja bem, nós fizemos a barragem do Marrecas. Nós fizemos 170 quilômetros de asfalto no interior. Nós fizemos o saneamento de Caxias do Sul, que era 4%, passou para 86%. Nós destrancamos a cidade nas suas perimetrais. Nós construímos o postão 24 horas, construímos outras tantas UBSs. A questão orçamentária é uma peça séria, legal, vai para a Câmara e se aplica ali aquilo que o gestor entende que deve aplicar e que tem suporte financeiro para fazer. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Candidato ao seu Barbosa Velho. Agora o senhor escolhe um candidato e faça uma pergunta com tema livre. É para o candidato Daneluz. Só para continuar nesse assunto do interior, porque nós falamos aqui da educação, falamos da saúde, falamos do trânsito, do transporte, que é muito bem detalhado, mas nós temos 5% apenas de pessoas que vivem no nosso interior. Mas elas são produtores o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado do Rio Grande do Sul, abastecendo a Ceasa, abastecendo Porto Alegre e o Brasil. Eu lhe pergunto qual o seu projeto para o interior, candidato Daneluz. 2 minutos para a resposta, candidato. Me permita, antes de falar do meu querido interior, dizer de que o senhor ficou 8 anos no governo e não fez parceria nenhuma para resolver o problema da BR-116. Mas que bom que agora pensa assim. Com relação ao interior, não tenho dúvida que nós vamos fazer uma grande administração do interior. Eu iniciei minha vida política no interior, conheço o interior do município, aliás, conheço a cidade toda, mas foi no interior que eu tive a minha primeira atividade pública. Eu sei dos problemas do interior. Reconheço que os asfaltos que foram feitos, que iniciaram quando eu fui secretário de obras do PEP, nós fizemos 40 quilômetros de asfalto do interior pelo orçamento participativo, fizemos justiça entre as comunidades. Há muitos anos nós fazíamos asfalto no interior e nós fizemos com recursos próprios. E vocês continuaram, e nós achamos que isso é importante. Nós vamos continuar todas as pavimentações no interior, porque algumas comunidades não foram atendidas. E merecem asfalto também, mas elogiamos o projeto do asfalto. Mas o interior precisa muito mais. Nós vamos oferecer o transporte escolar a 500 metros perto da casa das pessoas. Nós vamos providenciar imediatamente lei possibilitando que as estradas rurais internas dos agricultores sejam privilegiadas. Nós vamos colocar saúde no interior do município que tem deficiência. Nós vamos tratar com carinho as escolas do interior do município que tem muitas deficiências. Nós vamos colocar engenheiro agrônomo no interior em cada distrito para atender os nossos agricultores. E ainda, quero realizar um sonho para os nossos agricultores. Quero fazer a eleição direta dos subprefeitos com escolha da comunidade, no sentido de que eles possam participar, indicando, né, o nome para ajudar a administrar o seu distrito. Então, para mim, o interior vai servir de exemplo, porque vou trabalhar muito, porque essa gente merece, produz e precisa. Candidato ao seu. Não, o nosso interior, efetivamente, ele está de parabéns. E aqui eu quero fazer um registro à Secretaria da Agricultura, que trouxe para Caxias do Sul um prêmio através do projeto Água Limpa, desenvolvido pela nossa Secretaria da
da Agricultura e que foi premiado pelo Jornal Nacional, pelo Globo, pela elevação do tratamento que se está dando e do cuidado com o meio ambiente no interior. É outra preocupação que o interior vem a cada vez fazendo mais. Mas nós também, na questão do asfaltamento do interior, porque somos a continuação do projeto começado pelo prefeito Sartori, onde fomos buscar dinheiro sim fora para investirmos, vamos continuar investindo muito porque o interior efetivamente Tempo esgotado. merece. Obrigado, candidato. Candidato Daneluz. Na minha administração, a subprefeitura do interior vai ser referência. Chega do agricultor ter que vir tirar um talãozinho de produtor na prefeitura, coisa que fazia 30 anos atrás. A subprefeitura vai ter máquina, vai ter equipamento, vai ter funcionários. Nós vamos descentralizar serviços, nós vamos fortalecer as 10 subprefeituras e elas vão realizar grandes serviços para a comunidade. As subprefeituras hoje têm a infraestrutura que tinham há 30, 40 anos atrás. Chega, nós vamos investir de verdade nas subprefeituras. Tempo esgotado. Candidato Marcos Daneluz, o senhor tem agora 30 segundos para dirigir uma pergunta ao candidato que o senhor pode escolher. Pode escolher qualquer candidato. Menos a seus e a CIS. Ao seu e a CIS o senhor não pode escolher qualquer outro. Então eu vou escolher o Passamay. Passamay. Como o tempo correu? Não, já estava correndo, o senhor já estava com espaço. Serviços dessa cidade são serviços de péssima qualidade, os serviços gerais e de manutenção. O que o senhor pensa dos serviços que são oferecidos para a nossa comunidade? Candidato, 2 minutos. Nós queremos dizer que é preciso uma prioridade na habitação popular. Nós estivemos visitando o Monte Carmelo, o Vale da Esperança, Paraíso Cristal, Loteamento Triquês, Vila Sapo, Vila Lobos. Não há aparição da prefeitura nem para serviços, nem para habitação popular. No nosso governo, nós vamos priorizar essas questões. É preciso dizer também que nós vamos priorizar o meio ambiente. O transporte será público e vamos terminar com o monopólio do transporte coletivo em Caxias do Sul, sem ônus para o município. Nós vamos também fazer serviços públicos de qualidade, utilizando não só as nossas secretarias, mas também a Codeca, que, aliás, nós não investiremos, não suplementaremos 11 milhões e 700 mil como o atual governo na Codeca. A Codeca terá que se autossustentar e vamos ampliar os seus serviços exatamente para isso. A senhora, o senhor, tem a nossa garantia, o nosso compromisso de que os serviços de troca de lâmpada, de esgoto, de buraquinho aqui e ali, soluções do dia a dia, serão feitas em 72 horas. Esse é o nosso compromisso. Esse compromisso está embasado no resgate à dignidade das pessoas. É preciso que se priorize isso. E nós teremos a equipe de servidores municipais do nosso lado, porque nós vamos valorizar os servidores municipais, vamos implementar o plano de carreira e todos aqueles compromissos do Sindiserve, porque nós assumimos aquele compromisso, nós assinamos o documento do Sindiserve. Tempo o esgotado. candidato do Tempo esgotado, candidato. Candidato Daneluz. A Prefeitura de Caxias tem sido protagonista da fila. Tem fila até para entrar na prefeitura. É fila para espera na fila para uma vaga na creche, fila na saúde, meses na fila para esperar, para retirar um ITBI para pagar o imposto, fila para pagar IPTU, fila para tudo nessa cidade. Nós vamos privilegiar serviços. Licenças ambientais, então, nem se fala. Quando o agricultor precisa de uma licença, um empresário para fazer uma obra, isso demora meses. Nós vamos implementar serviços rápidos para a comunidade e serviços perto da casa das pessoas. Nós vamos abrir os gabinetes, possibilitando que as pessoas se comuniquem com a prefeitura para oferecer serviços imediatos. Candidato Passamay. Nós reafirmamos aqui o compromisso na preservação do meio ambiente, com uma fiscalização nunca antes exercida em Caxias do Sul, porque meio ambiente preservado é vida e nós queremos preservar vidas. Vamos também preservar vidas construindo as famosas passarelas.
que por falta de passarela já morreram muitas pessoas. As senhoras e os senhores sabem disso. Nós vamos fazer. Tempo esgotado, candidato. Candidato Luiz Fernando Possamay, pela ordem, o senhor pergunta agora para o candidato Milton Corlatti. O senhor tem, a partir de agora, 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Milton Corlatti, nós temos visto nessa campanha uma Babilônia de promessas, principalmente do candidato continuismo que está lá há 6 anos, porque em 2 anos ele abandonou. O que o senhor considera importante na sua proposta para a habitação popular, se é que o senhor tem proposta para a habitação popular no seu plano de governo? Bem, nós temos sim proposta, candidato Possamay, e nós colocamos no nosso plano de governo somente o que nós poderemos cumprir. Nós não estamos fazendo babilônias de promessas. E também nós não vamos resolver todos os problemas, não somos os perfeitos que vamos resolver todos os problemas, como o senhor está falando, em 72 horas, em 40 horas. Eu acho que isso é iludir a comunidade. Nós temos proposta, sim, para regularizarmos principalmente as invasões dos bairros que não estão regularizados através do Ministério das Cidades, onde existe projetos hoje, que é o Mora Legal, onde você pode regularizar a situação dessas pessoas que vivem de forma subhumanas através do Ministério das Cidades. Nós também estivemos em várias invasões, em vários locais, e lá no Monte Carmelo, por incrível que pareça, a maior solicitação que nós tivemos foi a construção de banheiros. Então, quer dizer, essas pessoas estão vivendo de uma forma subhumana. E hoje existe, lá no Ministério das Cidades, na FUNASA, financiamento para fazermos banheiros para as pessoas que necessitam. Porém, nós precisamos regularizar a vida dessas pessoas, dar a escritura para essas pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos preocuparmos com as pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que não têm acesso. Precisamos voltar com o FUNCAP. Precisamos resgatar as pessoas que estão vivendo de uma forma desumanas através da compra de terrenos pela prefeitura para podermos viabilizar um financiamento para que essas pessoas possam construir suas casas, casas com banheiros, casas onde tem uma vida digna. As pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos estão abandonadas. É com essas que nós temos que nos preocupar. Nós vamos fazer um governo para todos, mas nós vamos prestar atenção nas pessoas que realmente mais necessitam. E é nessa que nós vamos investir mais da prefeitura. Candidato Possamay. Eu tenho que rir, né? Me desculpe a senhora, o senhor, mas eu sou obrigado a achar que o candidato está na brincadeira. Eu tenho aqui o documento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o DEM, partido do Corlatti, é o primeiro, é o campeão em corrupção no Brasil. O PSOL combate a corrupção, o PSOL tem o senador que é exemplo de luta, que acabou detonando com o senador Demóstenes Torres, que era do DEM. O Corlatti, por seu partido, está na prefeitura do continuismo. Tempo esgotado, candidato. Candidato Corlatti. Olha, é uma pena, Possamay, que o senhor esteja participando dessa eleição somente para ferir pessoas. O senhor me fez uma pergunta sobre habitação, eu respondi. É sobre isso que eu queria falar, voltar a falar. Certamente o senhor não tem projeto. Então, o senhor não tendo projeto, o senhor tem que atacar as pessoas. Eu sou, sim, do Democratas. O nosso partido talvez seja o único partido do Brasil que expulsa as pessoas que são corruptas. Na sua volta tem corruptos, na volta de todos nós existem corruptos. Nós temos que expulsar os corruptos. Tempo esgotado, obrigado, candidatos. Agora, candidato Corlatti faz a pergunta para o candidato Assis Melo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora, candidato. Bem, eu queria fazer uma pergunta ao deputado Assis Melo, que nós, há muitos anos, lutamos para trazer a Universidade Federal para Caxias. Tentamos via federalização da UX, tentamos via outros caminhos, inclusive junto com o candidato com a Câmara de Vereadores, e não tivemos ainda esse acesso. Eu gostaria de saber como o candidato diz que vai trazer a Universidade Federal para Caxias, de que forma? Candidato Assis, o senhor tem 2 minutos. Candidato Corlatti, não sei se o senhor entenda, né, essa luta nossa que nós iniciamos na Câmara, e nós não tiramos o mérito de quem lutou pela federalização da UX, mas isso
é uma condição irrealizável hoje. Qual o projeto que tem a nível nacional que precisa que as pessoas compreendam? Nós, quando fomos e montamos a comissão pró-extensão da universidade, nós não vendemos sonho, nós fomos à reitoria da universidade perguntar qual era a intenção deles, se tinham vontade de vir para a Serra. E eles disseram que era um projeto da universidade, porque já tem extensão no litoral norte e queriam vir para a Serra, e querem vir para a Serra Gaúcha. Nós apresentamos o pedido de vir para Caxias, e eles, para ampliar o leque de aliança aqui, disseram que esse projeto teria que ser da Serra. Mas nós estamos trabalhando para a universidade, a extensão da Universidade Federal, vir para Caxias. E aí o governo atual, que está aqui há 8 anos, não se movimentou no sentido de apresentar a questão do terreno para que a universidade venha. E por que está parado isso? Exatamente para não fazer agora, que a universidade não quer, porque tem disputa de vários municípios, que outros municípios legitimamente entraram reivindicando a extensão da USP no seu município. Nós achamos que Caxias tem condições de abrigar, sim, a universidade. Mas é preciso que você saiba que hoje, já em Caxias, através do ProUni, já tem quase uma universidade aqui na UCS, que é vagas do governo federal, que é comprado da UCS. Então, nós já estamos aqui com ensino feito aqui na nossa cidade e precisa ainda, de fato, fazer a escola técnica, que está sendo feita ali no bairro Fátima, e nós precisamos agilizar aquela obra para que nós tenha também ali um ensino feito, né, a profissionalização dos trabalhadores através da escola técnica também. Mas a vinda da universidade para cá é uma bandeira de todos nós. Nós queremos que mais gente se una a essa bandeira. Esgotado. Obrigado, candidato. Candidato Corlatti. Candidato Assis, essa é uma das nossas preocupações. Como vamos trazer a Universidade Federal se não conseguimos construir o Instituto, que está há 2 anos parado, mais ou menos, as obras, porque o governo federal tem problema de licitação ou algo assim. Então, não seria nós alimentarmos uma esperança, ao invés de comprarmos mais vagas na Universidade de Caxias do Sul, se o governo federal fizesse isso, o aluno poderia já estar na universidade a partir do ano que vem, comprando as vagas. Como são feitas essas 6, 7 mil vagas que já existem hoje na Universidade de Caxias do Sul. Nós temos prédios, nós temos espaço, nós temos professores, nós temos toda a infraestrutura para já a partir do ano que vem termos os alunos matriculados através do convênio com o governo federal. Eu acho que seria mais fácil. Tempo esgotado. Candidato Assis. É isso que eu falo sempre para os trabalhadores. Nós precisamos e devemos ter uma universidade pública federal aqui na nossa região, porque só pagar para os outros não dá. Então, por isso que nós continuamos lutando, sim, pela universidade aqui na nossa cidade, porque os trabalhadores merecem, sim, ter seu filho engenheiro com ensino de qualidade. É por isso que a universidade é a bandeira de um trabalhador, porque, infelizmente, até agora não veio, porque tem gente, empresário, que não acredita nisso. Obrigado, candidato Assis Mello. Eu agradeço a todos os candidatos e dessa forma nós encerramos o 4º bloco. E no próximo bloco, depois do intervalo, nós voltamos com as considerações finais dos candidatos. Até já. Estamos de volta, é a RBS TV nas eleições 2012. Este é o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. As últimas manifestações vão ser feitas agora. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Gaúcha FM 102.7 e pelo G1. Estamos chegando então ao final do debate e agora cada candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. Por ordem de sorteio, quem começa é o candidato Alceu Barbosa Velho do PDT. 1 minuto, candidato. Quero agradecer esta oportunidade da RBS, quero agradecer a você que ficou agora até essa hora nos assistindo. Eu quero cumprimentar aqui a todos os candidatos, indistintamente, que merecem o meu respeito, a minha admiração. E quero dizer a você, nosso militante, que continue na rua, que continue trabalhando, não dê bola para a pesquisa, vamos em frente. A pesquisa é boa, mas o que ganha a eleição é a urna. E para isso eu conclamo a todos para lutarmos e mantermos, em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, a humildade. Porque eu acho que a humildade é uma das melhores qualidades que uma pessoa pode ter. E neste domingo, vote com o seu coração. Você que já decidiu o seu voto, põe a mão no coração, vá à urna e com o seu coração, num gesto de amor, num gesto democrático e de bondade, faça lá, deposite o seu voto.
Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e lembre-se, 2012 Esgotado. é 12. Obrigado, candidato. Agora o candidato Assis Mello, 1 minuto. Eu quero me dirigir a todo telespectador, aos candidatos que estão aqui, e fazer mais uma vez ao pedido. Nós, nesses 3 meses de campanha, tivemos a oportunidade de, em 2 minutos e pouco de televisão, apresentar nossas propostas. Fazer um debate, sim, à altura daquilo que a nossa cidade merece. Portanto, a cada homem e a cada mulher da nossa cidade, o trabalhador, aquele que tem dificuldade de encontrar uma vaga na creche, aquele que tem dificuldade de pôr o seu filho na escola, aquele que tem dificuldade de encontrar um médico no posto de saúde. Acredite que a nossa cidade pode ser, sim, a cidade do trabalho, pode ser a cidade do trabalhador. Portanto, você tem a oportunidade de, no domingo, votar num homem igual a você, a um trabalhador, que nem você. Portanto, vote 65, vote Assis Mello. A hora é agora. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora o candidato Milton Corlatti. Bem, eu queria agradecer à senhora, ao senhor, a todos que nos receberam nos bairros. Foi e está sendo a minha primeira eleição, uma experiência maravilhosa, onde eu e a Jussara Bolson fomos muito bem recebidos por vocês. Acreditem nas nossas propostas. Nós temos muito para oferecer. O nosso plano de governo, ele contempla a todos, independente de onde mora, de que bairro mora. Acredite que nós podemos mudar. Nós somos diferentes. É a primeira eleição que nós participamos. Nossos projetos são diferentes. Você é diferente. Você sabe que nós, juntos, podemos fazer a diferença. Então, pense bem, no domingo, dia 7, vá à urna. Quem sabe se faz uma soma. Vocês pegam o 12 mais o 13 e vota no 25. Corlatti 25. Nós esperamos por vocês. Façam 25 no dia 7. Muito obrigado a todos. Obrigado, candidato. Candidato Luiz Fernando Possamay. Quero fazer um convite a você, cidadão, cidadã, de fortalecer a democracia, a liberdade. O PSOL 50 disputa essa eleição majoritária e com vereadores e dê o seu voto contra o poder econômico. Diga não ao abuso do poder político. Diga não aos candidatos que respondem no Ministério Público. Diga não aos partidos que estão em primeiro lugar no ranking da corrupção. Proteste se não estiver satisfeito com as propostas. Proteste votando no 50 para prefeito e 50 para vereador. Não alune seu voto, não vote em branco. Vote PSOL 50 para prefeito e vereador. E não esqueça, o fim da corrupção começa com o seu voto. E Judas beijou Jesus depois de tê-lo vendido. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Candidato Marcos Daneluz. Quero agradecer a você, escola, a todos os candidatos, agradecer àqueles que estão em casa, que nos assistiram até essa hora. Quero dizer que trago um abraço da minha vice, da Justina. Eu e a Justina queremos trabalhar muito por essa cidade, fazer grandes obras, grandes serviços, mas queremos, acima de tudo, humanizar essa cidade. Eu pertenço a um projeto político representado em Caxias pela Marisa, pelo Pepe, no estado pelo Tarso, pelo Lula, pela Dilma. Tenho certeza, eleitores, esta eleição não acabou. Nós precisamos mais tempo para esclarecermos muitas coisas que aconteceram. Vamos levar a eleição para o segundo turno. Para isso, vote no 13, vote no Daneluz e vote na Justina. Vamos discutir melhor a cidade e vote nos candidatos da Frente Popular. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado a todos os candidatos. Dessa forma, nós chegamos ao fim do debate com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Foi o último antes das eleições do próximo domingo. Esperamos que o programa tenha contribuído para ajudá-lo na escolha do próximo prefeito. Agradecemos aos candidatos pela participação e especialmente por sua audiência. E vale lembrar que no dia 7, a RBS TV, o G1 e a Rádio Gaúcha Serra farão uma ampla cobertura da eleição com o propósito de informar e prestar serviço, sempre com foco no eleitor. Obrigado a todos e boa noite.